No dia 28 de fevereiro de 2016, no condado de Perthshire, na Escócia, John MacDonald estava voltando para casa depois de visitar um amigo, quando por volta das 11 horas da noite, quando já estava próximo de sua casa na zona rural de Perthshire, ele viu um estranho objeto pairando no céu. O objeto possuía o formato discoidal, com várias faixas de luz circundando a fuselagem. John conta que o objeto chegou muito perto de seu carro, a apenas cerca de 60 metros, e fazia um barulho ensurdecedor. Ele conta que seu jipe era muito barulhento, mas o som do objeto o superava em muito. Nas palavras do próprio John, era como 1000 aspiradores. Naqueles poucos minutos em que John esteve na presença do objeto, ele conseguiu tirar uma foto. Em seguida, o objeto acelerou em direção ao céu e desapareceu de vista. John não sabe dizer se o flash de sua câmera acabou assustando o OVNI, mas ele deixa essa possibilidade em aberto, pois o objeto foi embora justamente depois que ele tirou a foto. Ao chegar em casa, John ligou para seu amigo, que é pastor, e ele disse para John não se preocupar, pois isso ocorria muito naquela região. John, que nunca havia pensado na possibilidade de vida alienígena antes do incidente, agora está convencido de que somos visitados por seres extraterrestres. Uma das hipóteses levantadas para explicar o caso de John foi de que seria um drone. Porém, a autoridade de aviação civil disse que, embora seja possível voar com um drone à noite, é extremamente difícil, pois seria necessário manter a visão do drone o tempo todo, já que à noite muitos obstáculos estão ocultos na escuridão da noite. O piloto de drone Jonathan Hall também analisou a imagem e o relato de John e está convencido de que não se trata de um drone, pois tanto o ruído relatado por John como também as luzes e o tamanho não coincidem com um drone. Neste caso, temos uma fotografia de um OVNI tirada em boa qualidade e com uma boa proximidade. Uma situação rara em que a testemunha teve a calma e a agilidade suficiente para conseguir tirar uma única foto naqueles poucos minutos em que o incidente ocorreu. O som que o objeto produziu, segundo o relato de John, realmente não é compatível com um drone. A velocidade com que o objeto desapareceu da vista da testemunha, que nas palavras de John foi no tempo de uma batida de coração, também não são compatíveis com um drone. Porém, o som alto é algo incomum em relatos ufológicos, já que na maioria dos incidentes os OVNIs são silenciosos, quando muito produzem um ruído muito suave. Há também a hipótese de ser algum tipo de aparato militar, pois sabemos que drones militares, por exemplo, não sofrem com muitas das limitações que um drone pessoal tem, como a distância e a questão de se pilotar no escuro. Ainda assim, seria muito estranho que o drone militar ou outro tipo de tecnologia secreta tivesse luzes cercando todo o objeto. Afinal, se a intenção é usar secretamente ou em guerra, tudo que o aparato não precisa são luzes chamando a atenção. Outra questão importante é em relação à proximidade. Mesmo drones pessoais devem seguir regras. É claro que estas regras por vezes são desrespeitadas e há pouco controle sobre isso, tornando inclusive por vezes os drones um problema para a aviação comercial. Então, um drone militar ou outro equipamento semelhante não iria desrespeitar este tipo de regra de segurança, pois aproximar um objeto da estrada, mesmo que seja um teste de um aparato secreto dos militares, poderia colocar em risco a vida de civis, e com certeza os militares não iriam querer isso. Outra coisa que chamou a atenção de muita gente que viu a fotografia é de que o objeto se assemelha muito à nave alienígena do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, que foi dirigido por Steven Spielberg. Ainda sobre o filme, recomendo como um dos melhores filmes sobre ufologia que eu já vi,
pois diferentemente de outros filmes do tema, este segue bastante a linha da pesquisa ufológica. Obviamente que, sendo uma obra de ficção, que não foi baseada em nenhum caso ufológico real, tem alguns aspectos fantasiosos, pois afinal é um filme e não um documentário, mas mesmo assim é o mais fiel à casuística ufológica que eu já vi. Recomendo para quem nunca assistiu. Quanto à foto de John, caso ela seja de fato real, é sem dúvida um dos melhores registros de uma nave possivelmente alienígena da ufologia. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.